Fala rapaziada, aqui é o Evandro e hoje eu vim aqui para poder passar uma aula para gabaritar história no concurso da Polícia Militar, para soldado e para oficial. Evandro, como você tem certeza, cara, que se eu seguir seu método, eu vou ser aprovado e vou gabaritar história no concurso? Porque eu odiava história, não gostava, saí da 8ª série e através de resumos eu consegui acertar 8 questões de 8. Eu gabaritei história no Barro Branco, que é um dos concursos mais difíceis do país. Então, se eu sair da 8ª série e conseguir gabaritar, com certeza você vai conseguir também. Então, segue o método, segue o resumo. Hoje a gente vai falar sobre Era Napoleônica. Bora destruir! Primeiro lugar, a data, né, Evandro? Quando ocorre a Era Napoleônica, cara? Acontece de 1799 a 1815. Então, simples. Era Napoleônica, já pensa, ó. 1799, 1815. Literalmente, o Napoleão ele é o maior mito da história burguesa. Por quê? Porque todos os outros mitos, como Luís XIV, como Carlos Magno, todos eles já nasceram ricos, já tinha condição financeira. Já Napoleão não. Ele nasceu pobre e através do seu esforço pessoal, através da sua luta, ele conseguiu ascender socialmente. Então ele ficou rico, de fato, ele conquistou grandes coisas através do seu esforço. É por isso que hoje em dia, quando alguém cresce, vem do nada e acaba crescendo na vida, acaba ascendendo socialmente, a galera fala, ó, esse cara é o Napoleão das finanças, esse cara é o Napoleão das indústrias, etc. É o cara que nasceu sem nada e venceu através do esforço pessoal. Ó, e pra ficar mais simples o conhecimento, a gente vai dividir a Era Napoleônica em fases, tá? O primeiro período de Napoleão é quando ele entra no poder em 1799 até 1804. Inicialmente, o Napoleão ele governa com 2 outros cônsules, com 2 outras pessoas, mas quem manda de verdade na porra toda é o Napoleão. Primeira medida de Napoleão quando ele assume o poder, tá? De 1799 a 1804, nesse primeiro período. O que ele faz? Primeiro período, tá? Grava isso, 1799, 1804. No primeiro período, o que ele faz? Ele faz uma ditadura consular, ou seja, ele unifica toda a França para poder ter uma estabilidade. Então ele é extremamente estrategista, é um cara estrategista de guerra de fato. E o primeiro momento dele, ele faz uma ditadura consular para poder ter estabilidade na França. Isso que eu acabei de falar sobre Napoleão, ele fazer essa ditadura consular, essa é uma reforma, é uma política interna, tá? Da própria França. Já na política externa, o Napoleão, ele faz uma paz chamada Paz, olha esse dedo aqui, ó, Paz de Amiens. Principalmente com a Inglaterra, que ele não gostava. Mas a gente sabe hoje em dia que essa paz que Napoleão estabeleceu para não ter mais guerra com a França é uma paz maquiavélica, é do mal. Ele fez isso só para poder ter tempo de reunir e treinar os seus exércitos. Já na economia, Napoleão ele cria o Banco da França, que emite uma moeda chamada franco. Só que essa moeda, nos dias atuais, foi substituída pelo euro. Só que tem países que ainda utilizam, como é a Suíça, que é a moeda chamada franco suíço. Mas Napoleão ele cria esse banco francês que emite uma moeda chamada franco. É isso que você precisa saber. Nas leis, Napoleão ele estabelece o Código Civil Napoleônico, que é usado em toda a base do direito mundial, inclusive aqui no Brasil. Então, nas leis, Napoleão estabelece o Código Civil Napoleônico, que é a base dos direitos ocidentais, inclusive aqui no Brasil. Ó, então como eu falei pra vocês, eu ia dividir os períodos para poder ficar muito mais fácil o nosso conhecimento, muito mais tranquilo, assim como tá sendo. A gente tá compreendendo bem, o conteúdo vai destruir na prova. Só que o seguinte, de 1799 até 1804 é o primeiro período de Napoleão, como eu falei pra vocês. Ele governava com 2 outros cônsules, mas quem mandava na porra toda era o Napoleão. De 1804 para frente, através de uma eleição, de um plebiscito, Napoleão ele é decretado como único imperador da França inteira. Aí começa uma nova fase que a gente vai ver aqui agora. E nessa segunda fase de Napoleão, de 1804 a 1815, o Napoleão praticamente conquista toda a Europa. Praticamente toda a Europa era de Napoleão. E um fato curioso sobre esse período de Napoleão, ele faz um exército gigantesco chamado o Grande Exército, e também o Exército de Napoleão é um dos primeiros exércitos mundiais a utilizar a baioneta. Evandro, o que é a baioneta, cara? É uma arma de fogo normal, tipo uma escopeta, uma espingarda, e na frente dela
tem uma arma branca acoplada, que no caso é uma faca. Então a curto combate eles conseguiam matar também com a arma branca acoplada ali na frente e funcionava também como arma de fogo, bem interessante. Pouca gente sabe disso, mas você sabe porque você é do time de leões. Meu, sinceridade aqui com vocês, tá? Em terra, ninguém podia com o exército de Napoleão. Napoleão em terra era o cara, ninguém podia atacar ele que morria. Ele reunia exército de 12 nações diferentes. Muita gente não conseguia se comunicar porque eram nações diferentes, falavam línguas diferentes. Mas era muita gente reunida e Napoleão, de fato, em terra era o cara, ninguém podia com ele. Já no mar, Napoleão sofria grandes derrotas, porque o cara da bola da vez no mar era a Inglaterra, ninguém podia com a Inglaterra no mar. É por isso que Napoleão tem tanta raiva da Inglaterra, porque pelo mar quem mandava era a Inglaterra de fato. E aquela paz que eu falei pra vocês já, mens, ele faz isso para poder reunir os seus exércitos e conseguir conquistar a Europa inteira. Por isso que eu falo que é uma paz do mal. Ele só recua para poder fortalecer o exército e depois atacar. Então presta atenção nisso. E aí o Napoleão ele pensa assim, porra mano, já que a gente não consegue derrotar a Inglaterra pelo mar, vai ser o seguinte, atualmente qual país fizer comércio com a Inglaterra, eu Napoleão vou invadir e vou quebrar tudo. Então qualquer país atualmente, Napoleão decreta bem assim, que fizer comércio com a Inglaterra será invadido por mim, Napoleão, e eu vou destruir tudo. Só que Portugal era aliado histórico da Inglaterra e continua fazendo comércio com a Inglaterra. O que Napoleão faz? Napoleão sai da França, vai invadir Portugal, e aí nesse contexto que a família real de Portugal vem para o Brasil com Dom João VI, é nesse contexto aí. Olha que legal essa amarração que a gente fez histórica de Dom João VI vindo para o Brasil no contexto de Napoleão tá invadindo Portugal porque quebrou o bloqueio continental que ele tinha decretado para quem fizesse comércio com a Inglaterra. Olha que massa essa informação. Napoleão ele acha que ele tá com a moral lá em cima porque ele foi invadir Portugal, a família portuguesa fica com medo e vem para o Brasil. E aí a Rússia continua fazendo comércio com a Inglaterra. Napoleão fala para a Rússia, Rússia, para de fazer comércio com a Inglaterra que ela tá bloqueada e eu vou te invadir. A Rússia fala, Napoleão, foda-se, se você quiser, vem me invadir. Napoleão ele junta 650 mil homens de 12 nações diferentes, o maior exército que o planeta tinha visto, e vai invadir a Rússia. Só que o general russo é muito inteligente, ele começa a queimar as cidades russas, porque a Rússia, primeiro, é gigantesca, é o maior país do mundo e lá é muito frio. Então quando os exércitos de Napoleão chegavam na cidade, já não tinha mais nada porque estava queimado e ele não tinha acesso a alimentos. Então seus exércitos começaram a morrer. Olha a tática do general russo, que inteligente. E devido a esses dois fatores, como o frio e também o tamanho do território russo, Napoleão ele perde a guerra para a Rússia em 1813, na chamada a Guerra das Nações. Napoleão ele é exilado em uma ilha chamada Ilha de Elba, tá? Ele é jogado lá para morrer mesmo, jogado às traças, fica aí até você morrer. Só que para surpresa de muitos, Napoleão ele foge da Ilha de Elba, volta para a França e o exército francês que amava Napoleão o recebe de braços abertos. Napoleão ele governa por mais 100 dias a França, só que os países antinapoleônicos fazem uma guerra com a França. Na Batalha de Waterloo, Napoleão é derrotado e é exilado novamente para uma ilha chamada Ilha de Santa Helena. E nessa ilha, Napoleão finalmente morre, né? E com a morte de Napoleão, a gente encerra a nossa aula completa e exclusiva para poder gabaritar no concurso de soldado e oficial. A aula foi exclusiva, eu tenho certeza que ficou muito mais claro, simples. É tudo que você precisa saber e o que de fato cai na prova de oficial e de soldado relacionado a isso. Eu tô há mais de 2 horas aqui falando pra vocês. Eu comecei há 3 horas, agora já é 5 e pouco, mas foi de coração. Eu espero de verdade que você tenha gostado, tenha aproveitado. Com certeza você aprendeu. Tamo junto e valeu, aspirás!